Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do quadro Analisando Carteira de Inscritos, onde o meu objetivo é mostrar os pontos positivos, os negativos, qual foi a rentabilidade, quanto que rendeu de dividendos, se está no caminho certo, quais ações que eu continuaria comprando, qual seria a minha estratégia e como que está a carteira de maneira geral. Se você quer aparecer aqui também neste quadro e quer ter sua carteira analisada, vou deixar o meu Instagram aparecendo aqui na tela. Você pode mandar o link da sua carteira que eu vou analisar. Lembrando que tem que estar de modo público. Então a primeira carteira é do inscrito Rony. Ele tem R$53 mil praticamente aplicados e tem 58.300. Subiu já 10%. Ele começou lá no mês 5 de 2022, aplicou R$8 mil, deixou parado até o mês 9, aí começou seus aportes, sendo que pulou para 14, 28, 34, 39, 43 e assim vai. Então ele aporta bastante dinheiro. E desde o mês 4, a carteira não teve grandes evoluções de aportes, sendo que sua carteira hoje está 48% em fundos imobiliários, 24% RDB, que é renda fixa, 18% em ações, 7% em fundos imobiliários. Sua carteira de ações tem 12 ativos e tem R$10 mil aplicados. Então ele tem bastante ativo, mas tem bastante capital ainda para alocar em reserva de oportunidade, que provavelmente estão na sua renda fixa. Então ele tem Copel, ele comprou num bom preço, antes de privatizar provavelmente, comprou o Vivo também num excelente preço, mesmo sendo uma empresa que anda bastante de lado e não cresce tanto, pegou num excelente preço que vai aumentar seu yield on cost. Alupar também comprou num preço bem próximo do atual. Banco do Brasil comprou num excelente preço, já subiu praticamente 51% na sua carteira. Itaúsa pegou abaixo de 8,50, também um excelente preço. Santander, outro banco que ele comprou num bom preço também, já subiu 10%. VEG, uma empresa de crescimento, teoricamente uma das melhores da bolsa, então caiu 4%, mas é completamente normal no curto prazo. Transmissão Paulista pegou num preço muito bom, deve ter aproveitado essa queda por causa da Eletrobras, subiu 12%. Porto Seguro, uma boa empresa também. Eu considero BB Seguridade e Caixa Seguridade melhor, mas é outro segmento. Mesmo assim, uma ótima empresa. Subiu também 17%, comprou quase 24%. Comprou Bradesco também, 26 ações, a 12,16. Excelente preço médio. Sanepar, por fim, comprou a R$17 e subiu 49%. Então pegou num preço excelente. E Klabin, por fim, pegou a R$3,60 num preço muito atrativo também e subiu 27%. Já seus fundos imobiliários, vou analisar de forma mais geral porque ele tem bastante fundo. Ele tem o CPTS11, um fundo que está se tornando bem clichê porque é de base 10, mas um excelente fundo muito bem administrado. Caiu 5%, mas seu principal retorno vai vir dos dividendos, então não se preocupe. O KNR11, um ótimo fundo também, administrado pela Kinea. HGLG, um fundo muito clichê, mas muito bom. XPML11, um bom fundo também. Kizu11, outro fundo da Kinea. E o MXRF11. Tem bastante fundo imobiliário, mas de certa forma ele está bastante positivo em alguns fundos, como no HGBS11, 25%. Então ele vai receber bastante dividendo e é uma carteira bem sólida. Claro que impacta um pouco seu crescimento, mas como ele mesmo disse, seu foco é em renda passiva. Sobre dividendos, ele já recebeu até agora R$ 1.855, sendo que esse mês foi o que mais recebeu, R$ 272. E se formos pegar 1.855 e dividir pelo valor aplicado de praticamente 53 mil, chegaríamos em 3,5% de rentabilidade, mais 10,15% que ele teve de valorização. No final das contas, daria 13,6%. Uma rentabilidade muito boa para o início. Até porque você está fazendo um stop picking de maneira não tão assertiva, você está começando, e as ações tendem a valorizar muito mais no longo prazo, mas de qualquer forma, uma rentabilidade muito boa. O que eu faria com essa carteira de ações? Basicamente, vamos identificar qual que é o ativo mais barato hoje que caberia aportes. Como você disse, seu foco é em renda passiva. Então eu não sei como que você enxerga a VEG. É uma ação de muito crescimento, mas pode ser que no médio e no longo prazo, ela pode se tornar uma ação pagadora de dividendos, porque não vai ter mais tanto para onde crescer. E mesmo com um payout bem baixo, que ela tem hoje de 25% no mínimo, ela ainda paga um dividendo de 2 a 3%. Se elevar, pode ser uma pagadora mediana. Mas vamos focar nas ações perenes então. Como você disse, seu foco é dividendos. Das ações que você tem na sua carteira, que eu considero ainda atrativas, seria Transmissão Paulista. Meu preço teto é R$ 24,50, algumas pessoas têm até R$ 25, então digamos que teria margem de segurança. Santander, mesmo que subiu um pouco, ainda teria como aportar, foi bastante afetado, então não está tão caro hoje.
Alupar também não está tão atrativo, mas caberia novos aportes. Banco do Brasil, eu aportaria caso caísse abaixo de R$ 49, porque meu preço teto é justamente este. E por ser uma ação um pouco mais estabilizada, seu rendimento não vai ver grande parte da valorização, mas sim dos dividendos. Óbvio que é importante pagar barato, mas como eu falo para vocês, a R$ 52,00 ele está mais barato que em 2019 e lucra 2 vezes mais do que lucrava naquela época. Então a R$ 48,00 eu não considero caro. Caso caísse para esse patamar de preço, eu aportaria no seu lugar. Klabin abaixo de R$ 4,50 para o médio prazo, também uma ótima oportunidade. Então é uma carteira que tem bastante ação e eu não adicionaria mais nenhuma, continuaria os aportes. Em ordem cronológica, primeiro seria em Santander, em segundo Transmissão Paulista e em terceiro Alupar. Claro que, caso o Banco do Brasil caia para 48, 49 ou então Klabin abaixo de 4,50, eu continuaria aportando. Até porque o seu foco é renda passiva, não tente ficar acertando o fiofó da mosca. E você tem bastante reserva de oportunidade, tem R$ 4.000 em Tesouro Direto e mais R$ 15.000 em RDB e CDB. Sendo que, por exemplo, digamos que você comece a comprar Banco do Brasil a 48, 49, ele tem uma queda. Você continua aportando e seu preço médio vai justamente para 48. Mas aí por algum motivo político ou sardinhagem do mercado, ele caia para 39,40. Você tem bastante reserva ainda. Você consegue reduzir seu preço médio e mesmo tendo comprado mais caro, você ainda conseguiria reduzir seu preço médio. Então eu manteria um pouco de reserva de oportunidade, porque suas ações, digamos que estão no limite. Não seria tão atrativo você aportar, mas também estão bem próximo do preço teto, você não poderia parar de aportar. Com uma reserva de oportunidade bem gorda, você consegue aproveitar oscilações e sardinhagens no mercado. Assim, reduzindo seu preço médio em algumas ações, caso caia bastante. De maneira geral, uma excelente carteira, vai gerar bastante dividendo no futuro. Tenho certeza que logo, daqui 5, 10, 15 anos, vai ser uma excelente carteira previdenciária para a sua aposentadoria. Eu dividiria principalmente, já que eu vi que o seu foco é renda passiva, 50% em fundos imobiliários e 50% em ações. Reserva de oportunidade, aí fica a seu critério. A outra carteira é do inscrito Felipe. Ele tem aplicados 32.600 e já viraram 35.400, subiu 8,4%. Então ele começou no mês 3 também. Várias pessoas aqui do canal começaram justamente neste ano, assim como eu. Então ele começou com 10 mil logo de cara, subiu para 20.600 e foi fazendo aportes gradativamente, como se fosse uma escadinha. Seu foco está atualmente 60% ações e 40% fundos imobiliários. Ele tem 8 ações e R$21.000 investidos. Comprou o Banco do Brasil num preço médio próximo do atual, mas ainda abaixo do preço teto. Um excelente preço médio. Comprou Caixa Seguridade, próximo também do atual, mas ainda abaixo do preço teto, não se preocupe. Mesma coisa com a Taesa, comprou 102 ações. BB Seguridade também, o mesmo esquema, bem próximo do atual, 96 ações. Klabin comprou abaixo do preço teto, bem próximo do preço atual, mas também uma ótima escolha. A Vivo, ele acertou essa ação, subiu 26%, mesmo sendo uma ação que anda de lado, por ele ter comprado mais barato, vai receber um yield on cost maior. Petrobras também teve uma excelente escolha, comprou a R$ 25,00, tem 39% de margem de segurança caso aconteça alguma queda. Então é uma ação que ele pode ir colhendo bastante dividendos, mesmo que seja uma posição bem baixa, logo ela se paga. A Sanepar ele conseguiu comprar antes dessa alta que teve, comprou a R$ 3,75. Ótima ação, uma pena que demora para pagar dividendos. Mas como você não vai viver de renda agora, não tem problema. Sobre fundos imobiliários, ele tem 8 ativos. Ele também fez um excelente stop picking, escolheu fundos bem clichês, mas ótimos fundos. 2 fundos da Kinea, o MXRF11, XPML, XPLG e o CPTS11, que é bem comentado. Então todos os fundos estão no positivo, só o MXRF11 que caiu 1,9%, é normal no curto prazo, seus dividendos abatem esse teoricamente prejuízo. Então excelentes fundos, vai gerar bastante dividendo, já que o seu foco provavelmente é renda passiva. Sobre os dividendos, ele já recebeu até agora R$ 1.625. Então é bastante dividendo comparado com que ele começou com R$ 10.000 lá no começo do ano. E ele ganhou no mês 8 R$ 430 como seu recorde, bastante dividendo. E agora no mês 11, R$ 210. Então é uma carteira bem forte para proventos. Se formos pegar R$ 1.625 recebidos de dividendos e dividir pelo valor aplicado, daria um yield de 4,97%, mais 8,7% de valorização. Então ele recebeu, em torno de 8 a 9 meses, 13,6% de rentabilidade. Muito bom, bem acima do CDI, uma carteira muito forte, muito sólida. De maneira geral, o que eu faria
com esses 8 ativos. Então, como é uma carteira bem feijão com arroz, claro que tem sua pimentinha na carteira Petrobras, mas como você comprou num bom preço, tem muita margem de segurança, não se preocupe. É uma posição muito pequena, 4,5%. De maneira nenhuma eu aumentaria a posição nesse preço, até porque é bastante risco envolvido. A cada semana é uma notícia diferente, estão querendo mudar a política de dividendos, então é bem complicado. Mas como você tem um excelente yield on cost, eu só iria colhendo os dividendos e aplicando em outra ação. Primeiro de tudo, as ações mais caras da carteira hoje é Vivo, porque não tem tanto crescimento e subiu bastante. Sanepar, acima de R$5 ficou bem cara, subiu bastante. O mercado entendeu que ela estava bem descontada. E obviamente Petrobras, como eu disse anteriormente, está bem cara hoje em dia e não tem um retorno tão proporcional ao seu risco nesse preço. Agora, Banco do Brasil, se você quer montar uma carteira previdenciária, eu daria um foco, mas nesse preço de hoje não teria como. Caso caísse novamente para 48, 49, 47, aí sim aumentaria a posição. Mas vamos trabalhar com o que já está barato hoje e o que caberia novos aportes. Basicamente, Caixa Seguridade e BB Seguridade. Clabin abaixo de 4,50 caso oscile. Eu não tenho uma ordem tão específica em Caixa Seguridade ou BB Seguridade. Você pode aportar as duas ao mesmo tempo. Ou então, se hoje, por exemplo, Caixa Seguridade eu tenho 5% de margem de segurança e BB Seguridade 2%, eu destinaria para a Caixa um aporte maior porque tem mais margem, de acordo com a planilha de preço teto. Agora, caso o BB Seguridade caia mais em correlação com Caixa Seguridade, comparado uma com a outra, proporcionalmente na sua cotação, eu aportaria em BB Seguridade. Se o preço teto de BB Seguridade é R$ 33,00 e Caixa Seguridade é R$ 12,00, de acordo com a planilha, eu teria 4% em Caixa de Seguridade de margem de segurança e 3,7% em BB Seguridade. É bem próximo, mas caso se distancie mais, digamos que 5% para a Caixa e 1% para a BB Seguridade, você concentra o aporte na que estiver mais margem de segurança e mais descontada. E assim vai indo. Claro que é uma carteira que pode abrir bastante oportunidade caso a Taesa e o Banco do Brasil caia, mesma coisa com a Clabin. Então eu aportaria nessas duas seguradoras, faria caixa caso não tivesse nenhuma ação atrativa, colocaria em renda fixa para aproveitar alguma oscilação, já que como seu foco é em ações previdenciárias, tem que comprar o mais barato possível, porque daí você tem um dividendo melhor, compra mais ações e vai ser o principal potencializador da sua rentabilidade. E também você poderia investir em fundos imobiliários, como você já investe, de acordo com a sua estratégia. De maneira geral, é uma excelente carteira, muito sólida, bem montada, tem suas peculiaridades, mas gera bastante dividendos e é uma carteira que deve oscilar bem pouco comparada a ações mais voláteis. Então eu tenho certeza que também, mantendo a consistência, aportando e comprando barato, chegará no seu objetivo. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade, emojis personalizados, tem acesso àquela planilha de preço teto 100% automática, a um controle de dividendos e a um controle de gastos. Tudo isso por R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.